É, eu me chamo Madalena, moro na Bahia, tenho 22 anos de casada, tenho uma filha de 14 anos e eu entrei no deserto no final de dezembro de 2016. Meu esposo arrumou um OM, mudou daqui de onde eu moro, foi morar 21 quilômetros na cidade onde ele nasceu e arrumou um OM lá, que eu moro no interior e lá é a cidade, onde a gente resolve tudo é lá. E a gente tinha as coisas em comum, só que ele saiu de casa. Quando ele foi embora para lá falando que ia pôr uma loja, eu fui atrás e ele pegou as coisas dentro de casa tudo, até as colheres, carregou tudo, não ficou nada. Aí eu descobri que ele estava morando com o OM já. Eu, uma vizinha me ligou, eu fui na casa dele não para tirar satisfações. Fui para resolver uma questão de dinheiro que ele tinha ido passear em São Paulo e tinha pego um dinheiro emprestado na minha mão. Foi aí que eu fui para resolver como ficava o dinheiro que eu tinha recebido do meu trabalho. Era um tempo de trabalho que não me pagaram. E ele tinha me tomado emprestado para comprar as coisas para a loja. Realmente, ele foi para São Paulo, comprou, mas voltou e já foi morar direto com o OM. Alugou um ponto, botou uma loja de roupa e pagava gente para trabalhar. Na época, ele tinha recebido que ele perdeu uma visão de um olho, ele era aposentado pela firma, ele recebeu. Tinha muito tempo atrasado, estava na justiça, ele tinha recebido, comprou o carro e pagou o carro, sobrou dinheiro e ele fez a festa. Foi morar com ela. Eu não tive a oportunidade de fazer nenhum passeio. E assim foi. Só que eu deixei de mão, não estava me incomodando mais. Até que então ele, morando com ela, eu sempre sabia, porque as pessoas comentavam, mas ele vinha sempre em casa. Às vezes ele ficava 2 vezes, vinha 2 vezes na semana, na quarta, ver a filha, que a gente tem uma filha de 14 anos. Ele vinha na quarta e no domingo, às vezes vinha e dormia. Só que nesse período eu não. A gente tinha relação, porque o motivo da nossa briga mais era por causa disso, que eu rejeitava muito ele no começo, porque eu tinha um emprego, eu achava que era dona da situação, que eu podia mandar no pedaço, que ele dependia de mim para tudo. E meu marido é daquele tipo de homem que ele não esquece nada. Ele tem uma memória de elefante, porque tudo que acontece ele relembra com detalhes. Eu esqueço das coisas muito fácil, mas ele não esquece não. E aí acho que ele foi juntando tudo, juntando tudo. Chegou um determinado tempo que ele resolveu sair. Aí quando ele vinha que ficava comigo, ele sempre me dizia, se você fosse assim quando a gente vivia junto, a gente não tinha separado, mas só que não voltava para casa. Aí eu entrei nos grupos, conheci eu assistindo um vídeo, eu coloquei no meu WhatsApp, uma irmã me adicionou, me colocou no grupo Prova de Fogo, no grupo Restaurar, e eu acompanhando as orações, os testemunhos, eu ouvia muito o testemunho de Águeda, o testemunho de pastor Henrique Lino e do presbítero Walter, me fortalecia muito, e eu orando, e sempre que ele vinha em casa, eu colocava óleo ungido, eu levava o óleo para a igreja, os pastores ungia para mim, levava para o monte, aí sempre que ele vinha, eu passava o óleo ungido na mão, passava nele e determinava, meu esposo vai voltar, só que eu não via nada, mas eu crendo. Eu ungia a minha cama, eu passava pano na casa, eu colocava óleo ungido até na água para limpar a casa, ungia as portas e sempre determinando. Quando ele vinha, ele às vezes pegava no sono e eu ficava orando com a mão na cabeça dele. Teve uma irmã que mandou eu colocar a roupa dele na cama, que eu colocasse a roupa como se ele tivesse de bruço, chamasse o nome dele, fizesse a oração e determinasse que eu estava chamando ele em espírito. Orava por ele, orava pela OM, para que Deus fizesse com que tirasse as escamas dos olhos dele, que ela era Satanás que estava usando ela também, então eu orava pedindo a Deus para pôr um bom na vida dela. Eu não sei se Deus colocou, sei que ela foi embora para São Paulo, aí no dia 17 de novembro ele veio aqui em casa, era meu aniversário, aí eu fui, já estava com dias que eu estava pensando, eu disse, eu vou esperar até o dia do meu aniversário, se ele não voltar eu não vou querer mais.
Aí, quando foi no dia do meu aniversário, eu falei para ele que eu não aceitava aquela situação, que eu estava agindo como se fosse uma prostituta, que ele era casado comigo, mas de que estava adiantando? A gente casado no papel e ele com a outra. Porque ele vinha aqui, acho que ele não queria que ela soubesse, e eu ficava, ele vinha uma vez, duas na semana, e o resto do tempo todinho com ela. Eu ligava o telefone, não atendia, que aquilo para mim não estava bom, não. Para ele estava, mas para mim não estava. Então, a partir daquele momento, eu não queria mais. Eu tinha decidido mesmo. Se fosse perdido, eu ia perder o emprego, eu ia embora, mas ficar aqui para ver essa situação, eu não queria, não aceitava mais. Aí ele olhou para mim e disse: Ah, eu estava planejando vir embora, que já tinha tempos mesmo que ele vinha falando: Ah, eu não vou mais ficar, eu vou vir embora. Essa casa é minha, eu vou voltar para aqui. A não ser que você não me queira, mas se você não me quiser, eu vou voltar para aqui. Você fica na casa da sua mãe, eu fico aqui. Aí ele sempre determinava, né? E eu, com aquela esperança e confiando em Deus, acreditando. Aí eu falei para ele, ele disse que não ia mais ficar naquele dia, que tinha vindo para dormir, mas não ia ficar, que ele estava atordoado, que tinha ficado nervoso, que acho que foi uma surpresa, que ele achou que eu nunca seria capaz de tomar uma atitude. Aí ele foi. Eu fiquei aguardando em nada. Aí eu planejando, eu digo, novembro é minhas férias, eu vou pedir uma licença e vou sair um tempo. Aí vou mudar o número de telefone, vou mudar tudo. Só que, infelizmente, a gente faz uns planos e Deus faz planos diferentes. Ele colocou um pedreiro para trabalhar aqui na minha casa, fazer um ponto, que a gente tem um pontinho ali, estava planejando colocar um negócio, uma loja. Aí ele pagou o pedreiro veio trabalhar, comprou o material, de uma hora para outra. Aí começou fazendo um muro, que o muro do meu quintal é baixo, da casa da gente. Ele fazendo um muro, aí dizendo que ia fazer um quarto lá, realmente começou a fazer o quarto, não terminou ainda, mas começou a fazer falando que era para pôr as coisas dele. Que ele ia vir, mas não ia colocar as coisas velhas dentro de casa. Que a casa nova, então ia fazer um quartinho para colocar bagulho, que o quarto lá no fundo, para caber as coisas que ele ia trazer. E aí, quando foi agora antes do Natal, no dia de 17, 18 mais ou menos, ele veio para casa, só que eu achei que era mais uma visita, como ele vinha dormir e ia embora no dia seguinte. Aí eu sei que houve um probleminha e ele até discutiu comigo por causa de uma besteira, que ele chegou e achou, ele desconfiou que eu tivesse com outra pessoa. Aí eu falei que não era, só que ele sabe que eu não sou dessas coisas, aí eu fiquei meio chateada. Aí ele falou assim pra mim, disse, meu tio disse que mulher nenhuma presta. Eu disse, por que teu tio falou isso? Só que até então eu não sabia que ele tinha brigado com o OM. Aí ele me disse que tinha falado com a OM que não queria mais ela não, que ia voltar a viver comigo. Aí desse dia em diante ele veio. Ele tá indo lá realmente, porque ele tem uns bichos na roça, cachorro, galinha, porcos, essas coisas que tinha comprado quando estava vivendo com ela, que era lá na casa da roça, aí ele ainda tá indo. Mas graças a Deus, ele tá aqui comigo quando eu quero ir em qualquer lugar, ele vai, fica às vezes um dia lá, dorme à noite, mas liga para mim toda hora, que antes nem ligava, o telefone dele ficava só fora de área. E para honra e glória do Senhor Jesus, ele está comigo. Não está sendo fácil, está sendo meio difícil, mas está tudo na mão de Deus. Eu creio que Deus é fiel para cumprir, Deus vai mudar muito ainda, porque ele também teve muita perca. Teve um filho dele que não era comigo. Ele teve uns filhos fora, assim, antes do casamento. E teve um que levou uns tiros. Quando ele estava lutando, esse menino sobreviveu. Depois, outro filho dele, por causa de uma brincadeira, um cara matou de porrada. Então, para ele foi muita perca, muito sofrimento. E aí ele ainda está com o coração meio endurecido, mas eu creio que Deus é fiel para cumprir todas as promessas. E eu ainda creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu gostaria de lembrar as irmãs que eu fiz jejum de 24 horas, só tomando água. Só que eu não aconselho ninguém a fazer, porque a gente sofre muito. E outra coisa também que eu gostaria de dizer, eu fiz de 24 horas, fiz de 12. Eu orava às madrugadas, eu buscava e fazia a oração da cerca de espinho também. Toda vez que ele vinha, que ele saía, eu fazia. A oração da cerca de espinho eu sei que me ajudou muito também. E a fé que eu tenho em Deus. Eu colocava a roupa dele na televisão sempre que passava a oração. Eu colocava aqueles galões de 20 litros de água na frente da televisão. Às vezes ficava o domingo inteiro.
passando aqueles canal religioso, tinha oração nos cultos, e a água ungida, ele vem também, ele sempre bebe, ele enchia o vaso, colocava na geladeira, e eu sempre clamando. E graças a meu bom Deus, Deus restaurou a minha família. Assim como ele restaurou a minha, eu creio que vai restaurar todas as irmãs desses grupos. E eu creio, e creio, minhas irmãs, porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele nos fez. E Ele não destrói uma família para construir outra. Não adianta ninguém achar, porque o meu tem mais tempo, não vai ser restaurado. Vai sim, todos os casamentos vai ser restaurado para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Deus é fiel, Deus é poderoso. E fica na paz todas, e agradeço a Deus por tudo, e todas as irmãs do grupo que me ajudaram muito.